pela tua vontade na minha vida. Vamos, ore, diga, eu abro mão da minha vontade e peço que a tua vontade seja cumprida na minha vida. Faça essa oração. Ela foi feita por Jesus, ela foi ensinada por Jesus para os seus discípulos, Antigo, Novo Testamento, todas as mulheres e homens de Deus, eles tinham esse anseio de viver a vontade de Deus, abriram mãos de coisas que eram importantes para eles, de coisas que eram prejudiciais e de coisas que eram significativas por amor ao Senhor, como no caso de Eliseu, quando foi chamado por Deus para ser profeta e segui-lo. Deus ainda continua fazendo isso. Ele, pela sua vontade, nos guia e nos tira coisas que são prejudiciais à nossa vida, e também Ele move algumas coisas que podem ser benéficas, pelo menos no nosso entendimento. Isso vai em todos os segmentos da nossa vida. Mas o importante é que Deus, a vontade dEle é boa e perfeita para conosco. Ela é agradável às nossas vidas. Então, Pai, sem nenhum receio, sem nenhum medo agora, nós abrimos mão do nosso querer, dos nossos interesses e sujeitamos tudo a Ti. Toda a nossa vida nós colocamos aos Teus cuidados, Pai. Não há mais nada em nós que sejamos donos de nós mesmos, mas agora nós nos rendemos completamente a Ti e pedimos que o Senhor reine por completo nas nossas vidas. Lemos, Pai, na Tua palavra, que o Senhor domina e reina sobre todas as coisas, o Senhor que fez o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, e ainda o Senhor mantém com a Tua fidelidade e para sempre. Gracioso e misericordioso é o nosso Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor faz justiça a todos aqueles que estão com opressão, que passam por opressão, são oprimidos, aqueles que têm fome, o Senhor dá pão, o Senhor liberta aqueles que estão em algemas, almas cativas, presas, o Senhor quebra todos os grilhões, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos e ama a Tua igreja, ama o Teu povo com amor eterno. O Senhor nos ama, ama os justos, fomos feitos justos pela Tua justiça, por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então queremos nessa noite, Pai, apenas experimentar do Teu Espírito Santo em nossas vidas, do mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. A Tua palavra prevaleça sobre nós, e sabemos que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então não nos preocupamos mais com o que havemos de comer, de beber ou de vestir, porque o Senhor acrescentará naturalmente todas essas coisas na nossa vida. Então nos rendemos diante da Tua vontade, e aquilo que for difícil demais para nós renunciar e abrir mão, como Jesus, que o Senhor faça conforme o Teu querer, faça conforme a Tua vontade, Pai. Seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir o seu boletim, se você tem em mãos. Nós vamos passar aos avisos. Nós temos a nossa programação de Natal. Nesse sábado, eu já vou avisar, nesse sábado nós vamos ter o nosso jantar de confraternização em família, a igreja, né? Então todas as famílias, e também convidando amigos, familiares, pessoas que estão ali no nosso contato, né? Nós vamos ter um trabalho de mensagem, de louvor, mas também um jantar, e esse jantar, ele vai ser beneficiado dos propósitos para a Chácara Peniel. Então vamos estar contribuindo nesse sentido, nós como igreja vamos estar participando. Então é previsto pelo menos a venda de 100
sem nem ingresso, né, Sierra? Então, qualquer coisa, procura o Sierra, ou quem mais tiver, a Geni, a presidente da SAF, né, outras pessoas que estão encarregadas, tá? Mas adquira o seu. E o Ivan, o diácono Ivan está ali, então pode procurar. E nele está incluso o refrigerante, tá? Então, o Sierra teve falando hoje de manhã, alguns exemplos, né? Algumas famílias grandes, às vezes tem crianças. Então, conversa aí com os irmãos, a liderança, que é possível a gente dar um abatimento. É isso, né, Sierra? Levar prato e talheres, né? Nós temos prato, garfo, talheres, se você come de colher, né? Então leva uma colher também. Tem alguns que querem ser mais rápido, né? Não, eu sou terrível. Eu só em algumas ocasiões é que eu como de garfo e colher, mas eu tenho um costume assim, eu acho melhor de colher. Não sei porquê. Mesmo quando a gente tem algumas dificuldades que a gente encontra por aí, né? Mas é um costume, mas eu vou me libertar. Se Deus quiser, eu vou me libertar disso. Então vamos estar participando, irmãos. Eu creio que vai ser uma bênção, vai ser muito edificante para as nossas vidas. Você vai estar presente, a igreja, pessoas amigas. A gente vai ter a oportunidade de estar evangelizando. Então vai ser algo muito bom para os nossos corações, tá bom? E aí, aproveitando agora, né, Luiz Carlos? Então, nesse sábado, nós não vamos ter, sábado, dia 22, nós não vamos ter a nossa programação de Natal, que é um ensaio, tá? Mas no próximo sábado, já continua normal. O presbítero Alberico vai mudar às 7 horas, né, Alberico? Você vai mudar, que está 8 horas e nós conversamos, tá? Né? Às 7 horas. Fala, Luiz. Pode vir. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu quero fazer um convite para vocês. Solange, por favor. Mas é um convite que eu gostaria que todos participassem indistintamente. É que minha esposa e eu faremos 25 anos de casados no próximo dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro, mas cai numa segunda-feira. Domingo tem culto, sábado tem o ensaio. Então, para a gente não quebrar essas rotinas, nós vamos fazer um culto de ação de graças na sexta-feira. E logo após o culto, um coquetel, um bolo. Eu gostaria de contar com toda a igreja. Amém, irmãos? É muito importante a presença de vocês, porque vocês foram muito importantes nas nossas vidas, no nosso crescimento espiritual. Então, gostaria de compartilhar com toda a igreja e alguns convidados que provavelmente virão, para então não assumir um compromisso na sexta-feira, dia 5 de dezembro, eu conto com a presença de vocês. Eu vou anexar depois um convite também ali na entrada da igreja, mas desde já estão todos convidados. Amém? Amém. Não parece, né, Luiz? Já 25 anos já? Olha só que bênção, né, rapaz? Que joia. Eu achei que a Sol tinha uns 25 anos. Ai, Sol. A programação de Natal. Então, o Luiz esteve falando aí, vamos estar presentes. A gente tem estado com toda alegria. Eu tenho desfrutado dos ensaios, né? Além das músicas, mas a presença dos irmãos, das irmãs, tem sido assim muito legal, né? Tem sido muito bom para nós. A SAF amanhã vai estar em reunião plenária. Essa reunião plenária é para a eleição da nova diretoria. É isso, Geni? Tá certo? Então amanhã, 8 horas. E aí depois tem renda per capita, né? Procure a tesoureira da SAF. Quem é a tesoureira? A irmã Dolores? Está ali a irmã Dolores. E acerte com ela, né, o valor de R$22. Durante o ano, essa taxa, né?
Então as irmãs elas mandam para a federação, certo? Depois dá uma lida aí no boletim, oração, tem uma nota aí muito importante sobre a importância de falar com Deus. Construção da chácara Peniel, também em oração. A irmã Luci tem um comunicado de estarmos visitando, né? Ela não pode mais estar na igreja por causa da sua doença, da sua enfermidade. Então, liga, dá uma agendada, faça uma visita à nossa irmã e vá para abençoá-la. Tá? Leia um texto da palavra de Deus, faça uma oração, esteja presente. Então, eu creio que só isso. Mais alguma vez que eu esteja esquecendo? Tudo ok? Tudo bem? Tudo certo? Então, nós vamos agora convidar o grupo Ágape. Eu quero ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3. É o nosso tempo, momento de ofertório. Então diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja, que o Senhor abra a janela do céu, que o Senhor faça derramar sobre você bênção sem medida, no nome de Jesus, que Ele faça transbordar de vinho os teus lagares. Está falando de prosperidade, se encher fartamente os teus celeiros, a tua vida, o teu coração, a tua casa, os teus queridos, aqueles que estão à tua volta, que nunca falte o essencial da vida para você e para a sua família. Então seja grato a Deus. O momento de dizimar e de ofertar ao Senhor é espontâneo, é um momento de gratidão, de obediência da nossa parte, de fé, mas acima de tudo, espontaneidade, alegria no coração, e que Deus esteja sempre presente na sua vida. Graça e paz, amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor com este hino. Deus promete grandes coisas acontecer. Vamos colocar em pé, irmãos? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter, esperando sem a fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará.
creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque a letra deste cântico, ela nos alegra em saber que se nós crermos no Senhor e se tivermos fé naquilo que Tu podes realizar, a nossa fé será contemplada por Ti, ó Pai. E nós te agradecemos porque seremos contemplados por um Deus que é maravilhoso, um Deus que é rico, um Deus que transforma, um Deus que supre em todas as nossas necessidades. Te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Te agradecemos pela Tua palavra que já foi lida. Abençoa, Senhor, cada coração aqui presente. Abençoa, Senhor, cada vida que está nos assistindo neste momento pela internet. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas que foram depositados no gasofilácio, que esses recursos venham ser utilizados, ó Pai, em prol do crescimento e do fortalecimento da Tua obra aqui neste lugar. Abençoa também as mãos que puderam estar fazendo isso nesta noite. E sabemos que a promessa do Senhor é de que as janelas do céu estarão abertas, suprindo em todas as suas necessidades. Abençoa o Teu servo, que no momento oportuno vai trazer a reflexão da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Abra o nosso entendimento. E nós nos colocamos inteiramente submissos ao Teu querer e à Tua vontade. E que Tu esteja, Senhor, nesta noite, fazendo algo de extraordinário na nossa vida e uma transformação real no nosso coração. Oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar. Tem uma canção bem conhecida nossa, que sempre quando eu canto, louvo a Deus, eu peço que seja verdadeiramente o anseio do meu coração. E esse anseio, que ele seja, quem sabe, plenamente realizado, né? Porque eu acredito que é o maior projeto de Deus para a nossa vida, uma vez que nós nos convertemos. Então ele fala assim: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso é Tua face, eu quero ver, pois quando está neste lugar, Tua graça invade mim. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai,
que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Rendemos graças a Ti, Pai, pelos louvores, a noite agradável em estarmos na Tua casa, esse culto que nós estamos consagrando a Ti, estamos tirando a nossa mente de qualquer ansiedade, de qualquer preocupação, problema e de qualquer outra coisa que possa tirar o nosso foco do Senhor. E agora estamos lançando e continuamos colocando toda a nossa vida em louvor, em adoração a Ti. E eu quero pedir no nome de Jesus que o Senhor faça algo muito especial nas nossas vidas. Na vida, Senhor, desse coração que vem clamando, o Senhor conhece todas as orações feitas, súplicas, que vem clamando, invocando o Teu nome. Seja em que área for, qualquer que seja o problema, nada, absolutamente nada, é impossível para Ti. Então atende, Senhor. Nós lemos um texto que diz que o Senhor intervém na situação do oprimido, do encarcerado, abre os olhos aos cegos, o Senhor liberta todos aqueles que se encontram, Senhor, cativos. Então faça conforme o Teu coração e o Teu querer, e que a nossa igreja possa continuar avançando, crescendo, alcançando, ganhando almas, vidas para o Teu reino, e essas vidas completamente, Senhor, transformadas, não por nós, pela religião, pelo nosso querer, mas totalmente pelo Teu Espírito Santo, para que tenhamos, Pai, frutos que agrade o Senhor, tanto na nossa vida como através das nossas vidas. Faça conforme o Teu querer, faça assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em louvor, quero convidar o grupo agora, nós vamos estar no momento de gratidão, de adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, mais uma vez, né? Graça e paz, amém? Como o pastor acabou de falar aqui sobre o primeiro amor, e nós devemos manter acesa essa chama do primeiro amor. Em Apocalipse 2:4 diz: todavia há uma coisa errada, você não me ama como no princípio. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor, como está diferente agora, e volte para mim outra vez, e trabalhe como fazia antes, caso contrário, eu virei, e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. O que Deus está querendo dizer para nós? Que nós devemos comer da árvore da vida. E o que significa comer da árvore da vida? Significa experimentar o amor de Deus. Significa voltar e nos restaurar
com aquela confiança original que nós tínhamos lá no início, né? No primeiro amor, né? Aquela confiança original que Deus deu a Adão no paraíso, porque se nós formos para o céu, só se nós tivermos amor, e tem que ser um amor original. E esse amor também, o pastor falou dos casais, nós teremos um jantar de casais, esse amor também nós podemos aplicar aos casais, porque no começo, né, é tudo maravilha, é tudo bacana, depois vai se distanciando, o amor vai esfriando, de repente você faz aquelas coisas metodicamente, né, mecanicamente, isso não é bacana. O legal é que você retorne aquela chama, aquele amor, desde os primeiros dias de casamento. E é isso que nós queremos fazer com a nossa igreja, que o amor entre nós, irmãos, não se esfrie. Nosso amor não pode se esfriar. Nós devemos manter a nossa chama acesa, como da primeira vez, como daquela vez que você foi convertido, daquela vez que você veio para a igreja a primeira vez. Eu lembro muito bem quando eu comecei a vir para a igreja, queria saber de tudo, tudo de uma vez, aquela chama, aquela vontade de saber. E é difícil você entender a palavra de Deus algumas vezes de uma forma muito rápida, e você tem que estar sempre lendo a Bíblia, sempre acompanhando, para que essa chama se mantenha acesa em nosso coração. É isso que eu peço a vocês, irmãos, que nós tenhamos essa chama acesa em nosso coração, e ainda mais agora se aproximando o Natal, mas que não fique apenas no final de ano, apenas no Natal, né? Que essa chama volte a ser como no primeiro amor. Karina chegou? Karina, pode vir também nos ajudar aqui. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me. De amor, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente
e simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, ó Deus. Abraça-me, abraça-me, Abraça-me com teus braços de amor. Eu peço aqui a igreja agora se levante, por gentileza. Ficasse de pé. E deixe que o nosso poderoso Deus use os seus braços nessa noite e dê um abraço no seu irmão, mesmo que você não diga nada, mas abrace. Aquele abraço apertado, aquele abraço carinhoso. Se você puder falar assim: meu irmão, eu te amo, eu acredito em ti, não posso viver longe do teu amor, ó Deus. Abraça-me. Ó Deus poderoso, Ele está presente nessa noite. Sua presença é real. Quero ser como criança, te amar pelo que és e amar pelo que és. Voltar à inocência, sim, meu Deus, e acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado, mas às vezes sou levado, sim, meu Deus, por ti, pela vontade de crescer. torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver Longe do teu amor, Senhor. não posso viver Longe do teu afago, Senhor. não posso Viver longe do teu abraço, Senhor. A igreja canta comigo. Abraça-me. Abraça-me, ó Deus. Abraça-me. Oh, oh, oh. Abraça-me, Abraça-me, ó Deus. abraça-me, abraça-me Com teus braços de amor. Deus é maravilhoso quando Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos louvando ao Senhor de todo o nosso coração.
barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. E a nossa casa será sempre uma casa de bênçãos. Gostaria de convidar o pastor, que ele estivesse nos ajudando, estivesse aqui à frente do grupo, para que, ao mesmo tempo que nós estivéssemos louvando ao Senhor, que ele também já pudesse fazer na sua ministração, nos abençoando nessa noite maravilhosa. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, e faça do meu coração tua casa todos os dias. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Coloque agora o seu lar, a sua casa diante de Deus. Coloque a sua casa, o seu coração diante do Senhor. Coloque a igreja, a casa de Deus, aos cuidados dele. Estou reafirmando essa verdade. Nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor. Ainda que alguma coisa fuja do nosso controle, não esteja como nós gostaríamos que estivesse, mas o fato é que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, o Senhor vai acrescentando e trabalhando nas nossas vidas. Nós que um dia recebemos o Senhor, temos esse desejo de que nunca mais Ele saia, nunca mais a sua presença deixe de ser manifesta, porque há alegria onde o Senhor está. A casa que recebe Jesus, a paz, mesmo que passe por tribulações, por escassez, mas a paz, a alegria que o dinheiro, que os bens desse mundo não pode conquistar. Só Jesus, a nossa única fonte de garantia e de esperança. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua casa lendo a Tua palavra, que é absoluta, cantando louvores que se tornam eficientes e eficazes quando nós abrimos o nosso coração, quando a nossa alma sedenta, Senhor, absorve e consagra a Ti. Eu peço que no nome de Jesus os lares aqui sejam abençoados, as casas, as famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Ó Deus, o nosso desejo de ver toda a nossa casa, os nossos familiares alcançados por Ti, toda a aflição seja tirada, toda a ansiedade, toda a preocupação, no nome de Jesus, que haja agora uma ação, uma ministração do Teu Espírito Santo. Nós clamamos e invocamos o Senhor. Deus, nosso coração, a nossa alma sedenta de Ti. Às vezes nós nos encontramos vazios, secos, precisando do Senhor. Então vem agora como um rio, com água viva, e preencha cada espaço no nosso interior, estabelecendo a cura, trazendo a paz, trazendo a alegria, a prosperidade para as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus,
a nossa igreja, Pai, que seja inundada pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos pela fé, queremos ver com os nossos olhos físicos, mas pela fé nós profetizamos que a nossa igreja seja inundada pelo Teu Espírito Santo, Pai. A vida das crianças, dos jovens, dos adultos, todos experimente, Pai, o derramar do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Que a salvação, a libertação, a cura seja estabelecida no nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade saia no nome de Jesus, se retire no nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que sejamos totalmente curados pela Tua palavra, sarados pelas Tuas pisaduras, Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Seja estabelecida assim a Tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia a João capítulo 11. João capítulo 11. Verso 41. João 11, versículo 41. Bom? João 11, 41. Tiraram Mateus, Marcos, Lucas, João. Esperar você, estou vendo uns folheados de Bíblia. Isso é sinal que vocês trouxeram as Bíblias, né? Então, João 11, 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Curve sua cabeça agora. Feche seus olhos. Nós vamos falar sobre a oração. O que podemos esperar de Deus quando oramos? O que podemos esperar de Deus quando oramos? Senhor, temos compreendido e temos falado tanto. E às vezes o grande problema é que só compreendemos e falamos e ficamos tão distantes da prática da oração, não só a oração congregacional, mas em especial a nossa oração pessoal, dedicação, corações, vidas rendidas diante de Ti, joelhos dobrados diante do Senhor, em seus lares, em lugares quando tem oportunidade. Às vezes estamos distante dessa prática e sabemos que é tão essencial para as nossas vidas, porque vivemos num mundo conturbado, de muitas aflições, de muitos problemas, desafios surgem à nossa frente e às vezes nós não sabemos como solucionar, como resolver algumas coisas, e o Senhor nos ensina que através da oração a gente pode encontrar a calma e a resposta para aquele problema que a gente tão precisa, mesmo que não seja solucionado, resolvido, mas o Senhor está presente e nos acalma. Então eu peço que nós possamos nessa noite compartilhar e aprender um pouco mais da oração, que é essencial para nós. Nós temos essa percepção, sabemos disso, mas pedimos que seja algo na nossa vida prático,
no nosso viver seja algo natural. Corações, almas, joelhos, vidas rendidas diante do Senhor, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um dos temas que mexe muito com o meu coração, porque eu sou fruto de oração. A minha conversão, ela se deu por causa de pessoas que oraram por mim, pessoas que não viram a minha conversão, mas que oraram por mim. A oração, ela é importante para mim, porque eu pude fazer prova de Deus, e em alguns pontos da minha vida, eu vi de imediato a Deus respondendo a minha oração. Não vou querer dizer que todas as minhas orações foram respondidas. Algumas Deus não respondeu. Mas eu quero dizer que para mim também foi altamente, mesmo que a princípio eu não entendi o porquê, se eu estava pedindo algo tão legítimo, não havia contrariedade em relação à palavra, mas por que Deus não me responde? Por que Deus não me ouve? Mesmo assim, Deus não atendendo, mas aí com o tempo Ele nos leva a abrir os nossos olhos e aceitar e amadurecer em relação àquilo. Também eu pude experimentar na oração que algumas não é de imediato, não é uma oração modelo, não é você colocar Deus contra a parede, você pegar alguns textos bíblicos ou algumas teorias, doutrinas que a gente aprende, ensinos que a gente aprende da palavra de Deus, e de repente numa situação você querer pressionar Deus. Também não é assim. Então teve momentos que não foi sim nem não, mas que foi espere, aguarde. E esse esperar de Deus é o tempo dele, não é o meu tempo. Porque algumas coisas, se fosse por minha vontade, seria assim de imediato, num piscar de olhos, ligeiramente, aquele problema já estaria resolvido. E não é. Então eu acredito que você também, assim como eu, nós vivemos e devemos amadurecer. Quando pensamos em oração, nós devemos aprender que essas três realidades, elas se fazem presente. Elias foi um homem que orou e foi respondido, teve a sua oração respondida, quando orou e pediu que fogo descesse do céu. Paulo, quando tinha um espinho na carne, que o incomodava, que o perturbava, ninguém sabe claramente, precisamente, que espinho era esse que incomodava o apóstolo, mas era algo que era desconfortável para o apóstolo, e por 3 vezes ele pede ao Senhor, e Deus diz, não, Paulo. E Paulo era um homem completamente consagrado, entregue, não era um neófito, não era um simpatizante, mas era alguém que tinha entregado completamente a sua vida a Deus, e Deus diz, não, Paulo. Por 3 vezes o apóstolo pediu, Senhor, tira esse espinho da minha carne, que dói, que me incomoda, que me deixa inquieto. E Deus disse não. E a resposta do Senhor foi, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então Deus, Ele sempre nos encaminha e nos ensina. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos entender aqui algumas verdades. Você voltando, você vai entender, vai perceber que é a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, amigo da família, de Maria e de Martas, irmãs de Lázaro. Lázaro veio a morrer. Jesus poderia estar presente antes da morte de Lázaro, mas não fez isso por um ato livre e soberano de Deus, e para que fosse manifesta a glória do Senhor, para que aquela doença que o levou à morte,
ali fosse manifesto a glória de Deus. Quando Jesus chega lá, Maria diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus prontamente diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus estava quebrando algo no coração de Maria, de Marta e de alguns que estavam ali, porque até então eles tinham uma dificuldade em compreender a ressurreição. E a gente entende até nas epístolas, quando Paulo fala de que não estava, Tessalonicenses, capítulo 5, que a vida da dedicação da igreja, dos irmãos, alguns que estavam sendo perseguidos, mortos por amor a Cristo, não estava sendo em vão, porque a vinda do Senhor ainda não tinha se dado. Então Paulo ali fala da ressurreição e fala da vinda do Senhor Jesus. Não sejais ignorantes quanto aos que dormem. Então eles já estão com o Senhor. Então essa é a grande alegria, quando a gente vive para Deus, é saber que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida, de toda a nossa vida. Irmãos, Ele tem o poder de restaurar a nossa vida por completo. Você sabe, tudo que está fora do lugar na nossa vida, tudo que precisa ser mudado, Ele pode mudar. Houve uma fase da minha vida que eu brigava muito contra o meu temperamento. Eu queria ser diferente. Eu queria ser como outras pessoas, diferentes de mim. Isso se deu ali naquela fase da adolescência. E eu ficava aquela angústia. Mas depois eu compreendi, a gente foi crescendo e amadurecendo, que Deus me fez perfeito, no sentido de que Ele me fez conforme a vontade dEle. E Ele me ama do jeito que eu sou. Os dons, os talentos, as qualidades, foi o Senhor que me deu. Os defeitos e as deficiências que eu trago, é permissão de Deus também. Paulo compreendeu exatamente isso. Ele fala, para que eu não me ensoberbecesse. Deus sempre vai nos levar a compreender. Talvez naquele momento que nós oramos, quando não somos respondidos como nós gostaríamos que fosse, não vem do jeito que a gente quer a resposta de Deus, mas mais adiante, com o tempo, Ele vai nos ensinar. E pode ser a coisa mais boa, mais legítima, que você julgue algumas coisas. Deus vai nos fazer entender que a vontade dEle sempre é boa e perfeita para conosco. Irmãos, o que eu acho interessante e marcante, além da ressurreição de Lázaro, do grande milagre, já se haviam passado 3 dias que Lázaro havia morrido, cheirava mal quando Jesus chegou ali, e Jesus dá a ordem à autoridade, e Lázaro vem para fora. No versículo 41 que nós lemos, Jesus faz um ato de adoração. Quando Ele manda tirar a pedra, Ele levanta os olhos para os céus e diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ou seja, Ele entra na oração com convicção. Ele não ora simplesmente para fazer parte de uma igreja, de um momento, de uma reunião de oração. Ele ora convicto. Aliás, Pai, graças te dou porque me ouves. E aí no 42, aliás, não é só essa oração ou outras. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então a gente conclui esses 2 versos, entendendo que nós não podemos entrar na oração duvidando, incrédulo, seja qual for o seu problema. Você tem que entrar com fé, com confiança, com ousadia. A resposta é um outro quesito, é um outro fator. Da sua parte, o que tem que haver é a entrega na oração.
é a fé, é a confiança e uma vida completamente rendida ao Senhor Jesus. Existem muitos que estão por aí querendo receber tudo de Deus, barganhando, entra e querem barganhar as coisas da vida em relação a Deus, a pedir a Deus, e não é assim que acontece. Primeiro, nós temos que rogar e a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Primeiro tem que haver uma conversão na nossa vida, e aí nós descobrirmos o caminho da oração. Nós precisamos muito aprender sobre oração. Nós precisamos aprender a fechar os nossos olhos. Sabe aqueles crentes que vê os defeitos dos outros na oração? Você sabe por que ele viu? Porque ele estava de olho aberto. Quando foi pedir, não tem nenhum problema você orar de olho aberto. Eu já orei quando estava na estrada e eu não ia fechar os olhos no volante. Mas existem momentos assim que somos ministrados a fechar os nossos olhos. E se somos ministrados a fechar os nossos olhos, temos que fechar os nossos olhos. Então, quando eu fecho os meus olhos, eu me desligo para as coisas que estão à minha volta. E aí eu vou abrir os olhos da minha alma, do meu ser, do meu coração. Aí eu tenho uma grande oportunidade, um caminho, uma possibilidade de entrar na dimensão da oração que agrada ao coração de Deus. Porque enquanto eu estiver em oração e com aquela conexão falhando por causa da minha displicência, sabe, quando eu oro, não sei de que forma, eu sempre falo, eu aconselho a não orar deitado. Na hora de dormir eu vou orar. Então não faça isso, que é um perigo. Você não vai orar muito, logo você vai ser levado, arrebatado, e só vai acordar no outro dia. Então, se você puder orar de pé, de joelhos, sentado, e ore com responsabilidade. Não deixe se dispersar para depois você se perguntar, mas o que é que eu estou orando? Não, o que é que eu estou fazendo aqui? Ou depois você querendo se lembrar o que é que você estava falando com Deus. Então, não se dispersar na oração, é você ter um coração disciplinado, exercitado para orar. Então, às vezes, nós falhamos nesse sentido. Nós olhamos para tantas outras coisas. A nossa oração ela é muito sintetizada, ela é resumida. Às vezes, ela só se dá no âmbito de igreja. Às vezes, ela só ocorre quando nós somos intimados a orar por alguma coisa, seja na nossa casa, em algum outro lugar, mas tem que haver aquela devoção pessoal e natural da nossa parte. Então eu creio que é aí que o exercício da oração, ele precisa ser resgatado para a vida da igreja. Existem muitos cristãos que estão fracos, tem conhecimento, pode ter uma boa oratória da palavra de Deus, saber expor a palavra do Senhor, mas falta-nos o essencial, que é o exercício do clamor, da súplica, da intercessão, da oração, e nós não podemos perder isso, deixar que se vá. Então, é um exercício, é uma dedicação, e orar não é fácil, orar não é fácil, é só você pensar na disciplina que você tem que ter. É só nós olharmos para cultos de orações. Eu não estou falando daqueles irmãos que têm os compromissos, que trabalham, que estudam, mas aqueles que podem estar, às vezes, num culto de oração e por algum motivo negligenciam, não estão. Você deixa de investir na sua vida, de ganhar força, de alimentar, de semear no seu coração, na sua própria vida. Você sabe, tem algumas coisas na oração que você não vai ver acontecer, né? Eu já falei aqui, a minha avó, da parte do meu pai, eu não a conheci. E, aliás, os meus avós, eu só conheci a minha avó da parte da minha mãe. Mas, depois, relatos, o meu pai falando, então dizia que ela orava pela família, né? Orava
pelas futuras gerações. Era uma mulher de oração. Então, quando eu falei que sou fruto de oração, foi exatamente isso. Alguém que um dia orou por mim e não viu plenamente a sua oração respondida, mas que um dia essa semente foi lançada, estava no coração de Deus, e Deus, no seu tempo, fez com que ela se concretizasse. Eu tenho lembrança, quando eu era pequeno, não sei bem a idade, mas na minha cidade natal, nós mudamos, mesmo no Ceará, mudamos pelo menos umas 3 ou 4 vezes, mas na minha cidade natal, e eu era pequeno, e o meu pai me levava em algumas casas, para que eu orasse pelas pessoas. Eu era bem pequeno, e então isso foi acontecendo assim, mas depois parou, porque as pessoas começaram a criar um certo misticismo, e eu era pequeno, e eu não tinha domínio na oração. Então, uma oração que aconteceu uma vez que eu fiz, e que foi uma bênção, foi naquele momento que Deus me usou. Era simplesmente uma criança. Depois, eu não tinha mais um conhecimento, uma sequência para orar. Então, quando eu chegava em determinado lugar, eu não sabia mais orar. Ou diante daquela situação, eu não sabia orar. Mas o que foi marcante assim na minha vida, olhando para o meu passado, né, pelo retrovisor, no sentido positivo, é que ali Deus, Ele já vinha preparando a minha vida, né, para oração, para que eu pudesse orar, desfrutar da oração, entrar na oração com convicção, com disciplina, com tempo, além da igreja, além do meu ofício de ser pastor, de ler a Bíblia, de orar, eu ter o meu momento como servo, como filho de Deus, que nós devemos ter, cada um de nós, porque antes de qualquer coisa, eu sou filho de Deus, então eu não faço, ou eu não vivo o cristianismo, não é porque eu tenho um ofício, não é nada disso, mas simplesmente porque eu sou filho de Deus, porque Ele me ama, porque eu amo o Senhor. Então a gratidão no meu coração, a gratidão na minha vida, e agora, através da oração, Ele vai abrindo os meus olhos de tal forma que a vida espiritual, ela vai tomando outra dimensão, os horizontes vão aumentando, os meus olhos vão se desvendando, algumas coisas que eu não compreendia antes, que eu não enxergava antes, hoje eu compreendo, hoje eu posso enxergar, mas só vem por causa da oração. E às vezes a gente sofre quando na igreja a gente encontra alguma dificuldade e a gente não consegue ter essa visão de um panorama maior, porque a gente fica preso só naquele problema, só naquela dificuldade, só naquela deficiência. Aí o nosso coração, a nossa alma fica enferma. Então a gente precisa abrir os nossos olhos para o impossível e saber que Deus está nele, saber que Deus tem todo o poder e que Deus não quer simplesmente simpatizantes, Deus quer mulheres, Deus quer homens, crianças, os pais têm que ensinar os filhos a orar, a dedicar, a colocar nos caminhos, no temor do Senhor. Fazendo isso, você está investindo em algo eterno. Não existe um lugar melhor de se investir do que na eternidade. Então Deus quer que nós façamos isso na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Esse tema eu acho muito interessante, mas pelo menos 3 passos importantes eu gostaria de compartilhar com você. O que podemos esperar de Deus quando oramos? Primeiro, Ele sempre nos fará entender sua vontade. O que está acontecendo comigo, mesmo que eu gostaria que fosse diferente, mas eu sei que é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, logo, logo, Ele pode mudar essa situação em que eu vivo. O que aprendemos, o que podemos esperar de Deus quando oramos? Segundo lugar, haverá mudança
mudanças nas circunstâncias difíceis. Então, aquelas coisas que eu não posso remover, vocês conhecem essa passagem? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fez o mais difícil. Ele já havia morrido, já fazia dias, já cheirava mal. Mas o que as pessoas podiam fazer, Jesus ordenou, que foi o mover, o retirar a pedra. Olha, Deus tem dado condições a você para remover algumas coisas, para tirar algumas coisas da sua vida. E às vezes você não tem percepção do potencial que você tem. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Creia nisso, confie, sujeite a sua vida a Deus. E Deus te deu potencial para mover algumas coisas, Ele vai tirar o que você não puder, a circunstância difícil que você não puder resolver, Ele vai fazer isso, mas o que você pode, Ele vai mudar na nossa vida, Ele vai nos direcionar para isso. Existe esse exemplo aqui de Lázaro, que Jesus mandou remover a pedra. Outras situações, nós encontramos Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque. Será que não doía no coração de Abraão? Por 3 dias ele caminhando e sabendo o que iria acontecer, ele iria matar o seu filho, o seu herdeiro, aquele que daria continuidade à sua descendência. Deus às vezes quer que você abra mão de alguns Isaques, de algumas coisas na vida, para você ganhar, para você tê-lo, para você conquistar. Quando Abraão estava pronto a sacrificar Isaque, naquele ato de obediência, não de loucura, de algum descontrole, mas cônscio, sóbrio, sujeito, obediente a Deus. Quando ele estava pronto a sacrificar Isaque, do céu bradou o anjo e disse: Abraão, Abraão, não entendas a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E aí veio a intervenção divina. Jesus fala em Lucas, no capítulo 14, quando ele está falando do preço para ser um discípulo de renúncia, ele está falando de um monte de coisas importantes, família, que nós devemos renunciar, não é que nós vamos deixar, não é isso, mas é que Jesus deve ser prioridade, e ele chega no ponto culminante, mais importante do ser humano, que é a própria vida, e ele diz: aquele que não abandonar a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Agora, às vezes nós somos senhores de nós mesmos, às vezes nós não sujeitamos a nossa vontade ao Senhor, e nós precisamos, para que a gente avance na nossa vida, para que a nossa visão se abra em relação a Deus e às pessoas. Talvez nós não amamos a Deus com tanta intensidade, porque falta nós abrirmos os nossos olhos. Nós temos uma visão muito pequena de Deus, não amamos as pessoas que estão à nossa volta como deveríamos amar, por decreto, desígnio divino, porque a nossa visão ainda não está clara. Nós temos um cristianismo, uma vida cristã ainda limitada, onde o amor, o perdão, a graça, a misericórdia e compaixão ainda se encontra distante. Então são donos de si, somos senhores de si, se agimos assim. Então amar, perdoar, não é uma coisa fácil. Amar quem me ama, isso é natural. Agora, amar os inimigos, as dificuldades, aqueles que podem causar algum tipo de injustiça, de injúria, de desconforto a mim, aí eu sou desafiado. É aí que eu sou chamado a viver o cristianismo. O verdadeiro cristianismo do coração de Deus. Essas mensagens, eu não sei quanto tempo elas vão durar pelas igrejas, mensagem, porque o povo, o antropocentrismo, o povo voltado para si, eles querem ouvir aquilo que eles desejam, o que eles querem ouvir.
Então, há profetas para essas pessoas, há igreja para essas pessoas. Agora, você está numa igreja que a palavra de Deus começa a mexer, a lhe incomodar em áreas da sua vida. E o duro é quando às vezes a gente é conhecido demais na comunidade e alguma coisa que é pregada por mim, ou quando vem alguma pessoa de fora, ou quem quer que seja, e isso num curso natural, sendo usado por Deus, e se torna algo evidente. E alguém diz assim: Deus está falando com aquele irmão, né? Deus está falando com aquela irmã, né? Já é um erro muito grande, porque você tem que se preocupar com sua vida, né? O irmão e a irmã vai estar ouvindo, ou se não estiver ouvindo, Deus vai dar um jeito, e se não ouvir, ele ou ela vai perder. Por que é que muitos estão tardando? Fica como Israel, naquele círculo de perder tempo, uma semana para chegar na terra prometida, mas eles levaram 40 anos. É assim, a gente quer que algumas coisas na nossa vida, na nossa família, na igreja, no mundo, mude, sem que a gente pague o preço da oração. E às vezes a gente serve a Deus acidentalmente. A nossa oração, ela é ocasional. Ela não é buscada. Nós não servimos a Deus de forma integral. Servimos a Deus parcialmente, de forma parcial. Então, rever, começar a questionar primeiro isso na minha vida, na sua vida, é sensatez, é sábio, é prudente. Buscar olhar para o nosso próprio coração. Aí nós vamos entender, essa visão ela vai aumentar, a minha visão vai se alargar dos horizontes, da compreensão da vida. Irmãos, e como a gente sofre, quando a gente começa a compreender a vida cristã, aos olhos de Deus, e às vezes você anda e caminha com pessoas que ainda estão fechadas os olhos. Será que não doeu em Jesus, quando ele caminhava com os seus discípulos, e o que ele ouvia, ou as atitudes, quando ele exortava quanto à incredulidade, é porque eles deveriam exercer a fé. Então doía no coração de Jesus, quando os discípulos deveriam amar a Jesus e se dispersaram. Pedro negou a Jesus. Será que não doeu no coração de Jesus? Será que não dói no coração de Deus quando Ele olha para a sua igreja e vê a sua igreja tão distante dEle, tão perto, tão próximo, tão presente, mas distante de Deus? Então essa igreja Deus quer resgatar nesses dias, e essa igreja vai fazer diferença. Às vezes você escuta muitas pessoas, e às vezes são pessoas que vêm com uma falácia encantadora, envolvente, às vezes até usando a palavra de Deus, e de repente você caiu no laço do passarinheiro. Aí você tem que saber discernir, como Abraão, a voz de Deus mesmo em contrariedade, sabia ouvir a voz de Deus e obedecer até o último ato da intervenção divina. Então, o que aprendemos quando oramos? Haverá mudança nas circunstâncias difíceis, haverá mudanças em nós mesmos. Ele sempre nos fará entender a sua vontade. Nós lemos no Salmo 143, ensina-me a fazer a tua vontade. Essa oração no 143, versículo 10, ela foi feita por Davi. A gente tem falado um pouco de Davi, tanto dos defeitos, os problemas de Davi que ele trazia consigo, como também as virtudes de Davi, os dons que Davi tinha. E um deles era a oração. Uma outra virtude de Davi era a vontade de Deus, era a sujeição a Deus. Em dois salmos, no 143, versículo 10, e no Salmo 40, versículo 8, ele fala com precisão sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus ele deve aprender e ter na sua vida, e que a vontade de Deus é algo prazeroso para o seu coração.
Paulo escreve mais tarde, e ele diz que a vontade do Senhor é boa e perfeita para conosco. Ele é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, vamos orar, vamos pedir que sejamos uma igreja de oração. Há algum problema? Vamos orar. Há problemas à nossa volta? A oração, a súplica, o clamor. Chega de simplesmente nós querer a solução. É hora de orar, é hora de pagarmos um preço. As coisas elas não acontecem naturalmente. Temos que pagar um preço. Primeiro de crer em Jesus, de amar a Jesus, de confiar nele. E as coisas naturalmente vão acontecer sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. No nome de Jesus. Curve sua cabeça. Pai, eu te louvo. Nas palavras de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor sempre nos ouve, e essa oração que a gente faz é para testemunho daqueles que estão à nossa volta, que a gente convive. Nós oramos com convicção, com entendimento, que o braço do Senhor, a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para nos abençoar, para nos salvar, nos livrar, nos proteger. Eu peço que olhos agora sejam abertos, almas, olhos, corações sejam abertos agora no nome de Jesus. Pai, conceda a visão do teu reino, não um tapa-visão criado por religião, denominação qualquer, ou por nós mesmos, mas que caia por terra, Senhor, todo o empecilho, todo o embaraço, toda a trave, toda a sujeira, e que tenhamos uma visão nítida, clara, para a glória do Senhor. Conceda-nos, Pai, uma semana abençoada, os desafios que estão à nossa frente, que a gente possa caminhar, passar por cima de cada um deles, confiando no Senhor. As nossas lutas e as nossas tribulações, sofrimentos, dores, que a gente, da mesma forma, a gente possa avançar, dar continuidade ao plano que o Senhor tem para a nossa vida. Eu peço que a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a ação do poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Luiz, você preparou aquele hino? Irmãos, nós vamos cantar esse hino, o Luiz vai estar cantando com a igreja, e depois vai estar encerrado, tá? Depois você sai, cumprimenta. Terça-feira nós vamos estar passando novamente, quinta, já é um dos que faz parte, vai estar fazendo parte do dia 21 de dezembro, do nosso culto de Natal. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Então, após esse cântico, nós vamos encerrar, todos convidados aí no salão social. Deus abençoe. Irmãos, só para esclarecer algumas coisas, né? Esse ano nós pensamos em fazer um coral com toda a igreja, ou pelo menos com a maioria dos irmãos. Isso aí ficou determinado inclusive com o grupo, né, que nós temos aí alguns departamentos, Ministério de Louvor, e o nosso ministro de Louvor é o Sandro, mas nós sabemos do problema, ele trabalha fora, enfim, ele não pode estar todos os dias conosco, né, Sandro? Então a gente está tentando fazer esse ensaio, a Tati já veio no ensaio, mas eu sinto que está faltando você ainda não veio, então eu preciso que você venha ensaiar conosco. Eu não sei cantar, não importa, no meio do coral você vai aprendendo, porque na realidade Deus não está nem aí para adoração, Deus quer o adorador, é isso que Ele quer. Ele quer o adorador, Ele quer o seu coração. A adoração são detalhes, então Deus quer o adorador. Então, se você puder compartilhar conosco, e a intenção também desse coral é que a gente possa continuar com esse coral, com outros hinos após o Natal. Vem aí o Ano Novo, vem, né,
o ano inteirinho de 2015 pela frente, que nós pudéssemos manter aí um coral na nossa igreja, porque eu tenho reparado, irmãos, que outras igrejas têm corais, né? Ou tem um coral, né? Ou seja, só de mulheres, ou só de homens, enfim, ou misto. Então a gente está tentando aí, essa tentativa foi interrompida ano passado, por causa do meu problema. Esse ano ainda não estou totalmente 100%, tenho alguma dificuldade ainda para atingir algumas notas, mas a gente está trabalhando na obra do Senhor. E eu preciso que você venha participar conosco, amém? Na quinta, né, pastor? Quem puder vir na quinta, a gente faz um ensaio, quem puder vir no sábado também. Então a gente vai fazer digamos, um ensaio com a igreja, porque tem bastante gente hoje, mas eu gostaria de chamar a Creuza para me ajudar na segunda voz, a Rose, a Cecília, para me dar um suporte aqui, e o Alberico também, faz aí um grave, né, Alberico? Só para que a igreja sinta um pouquinho, né, que a gente precisa de vozes, principalmente de vozes masculinas, né? Estou precisando aí, né, o coral precisa de vozes masculinas. A Creuza está preparando o café, né? Para fazer, cadê a Creuza? Para fazer uma segunda. Para vocês sentirem mais ou menos, até vocês tirarem o Sandro, Sandro, dá uma ouvida aí, ver que precisa melhorar. Você e a Tati. Não, vou precisar melhorar. E vai ser um playback nessa música, eu não sei se depois nós vamos conseguir tocar essa música, né? Ou se a Tati prefere depois deixar no playback. A gente vai conversar ainda, né? Que a gente vai decidir isso aí junto com o grupo. Nadir, eu chamei Nadir, ela não ouviu? Nadir, você também, faz favor. Sim, é a Noite Santa, é uma música conhecida. Chamei não? Então, estou chamando agora, Nadir. Só um minutinho, a Creuza, por favor. E ela tem um refrão. Kaique, passa o refrão para mim. E aí a igreja entraria nessa parte, né? Quem quiser cantar também a canção, não tem problema, né? Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos, Natal, Natal. Então vocês vão ouvir a melodia, aí a igreja toda entra aí. Mas isso aí nós gostaríamos que tivesse um monte de gente aqui na frente, né? Ó, ainda falta o pessoal do Primeira Essência, o pessoal do Louvor, o pessoal do Ágape já está aqui. Vamos ver se a gente faz um coral bacana esse ano. Vamos lá, Kaique. Santa, de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos, Natal.
os corações, alegre nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande rei nascido tão pobremente, eterno amigo, vindo nos revelar. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Vão com Deus e que Deus os acompanhe.